Uou! E pra você que já tá curtindo aqui o vídeo, antes mesmo de assistir, já compartilha, já dá seu like aí, já bota aqui, se inscreve no canal, liga o sininho aí pra ficar, toda vez que tiver vídeo novo, se você já receber já assiste, já compartilha com a mãe, com o cachorro, com a avó, com a tia, com o menino que tá aí em todo lugar. Vamos, gente, é isso aí, vamos aí que esse vídeo é show. Developer, fica com o vídeo, galera. Uou! Bem-vindos ao Developers, o seu talk show da zoeira, do e-master e todo mundo. E hoje aqui comigo, gente do céu, Marcel dos Santos. Ele que é evangelista do PHP-SP, é um dos organizadores do FEMUG SP. Ele também é full stack da Editora 3 e muito mais. Marcel, prazer estar aqui, cara. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Então, Marcel, eu faço sempre a mesma pergunta pro pessoal que está chegando aqui, que tipo, como é que você começou a programar? O que aconteceu na sua vida? O que aconteceu na sua carreira pra tu falar, não, vou começar a digitar código? Cara, que massa. Essa pergunta é interessante, né? Eu já não sou tão novo, então comecei lá nos idos de começo dos anos 2000. Comecei com brincadeira, era adolescente, tudo. Né? A minha irmã, ela comprou um computador na empresa que ela trabalhava. E, cara, eu fiquei curioso com esse negócio de internet, né? Conexão de escada, HTML. E, curiosamente, comecei a estudar numa escola técnica, né? Foi muito legal, porque eu gostei do ambiente, eu aprendi bastante coisa lá. E lá, no meu primeiro ano, ainda não fazia curso técnico, tinha uma biblioteca e tinha os livros de HTML, ASP, Coisa boa. Clássico. E, cara, eu fiquei curioso e falei, vou pegar um desses livros e vou aprender. Então eu comecei a aprender a fazer páginas de HTML, né, num editor chamado FrontPage. Pô, maravilhoso. Cara, grande FrontPage. Linda de Deus. E, cara, eu acabei tomando gosto por isso. Então eu acabei prestando um vestibulinho para o curso técnico, né, na ITESP. Cara, fiz o curso técnico lá. Achava que era muito lindo a área de computação naquela época, foi de 2001 a 2003, cara, aprendi bastante coisa. E depois, no decorrer da minha carreira, eu vi que, cara, que a gente nunca sabe o suficiente, na verdade, a gente nunca sabe de nada. E, cara, eu evoluí, então eu comecei trabalhando numa agência, trabalhei bastante com Flash também, Flash 5, Flash MX, Flash MX. coisa antiga, ActionScript. Não, Flash 5 já não é tão antigo assim. MX menos ainda. Caraca, que isso, isso aí é... Tô te falando coisa de 2005, cara. A gente tá em 2019. Exato. E... Mas tem antes, tem Flash 5, tem Flash 1, Caraca, tem Flash 2. Aprendi também Visual Basic 6. Cara, né? trabalhei um pouco com Visual Basic também, mas isso já foi um pouco depois. Foi numa empresa, numa importadora de instrumentos musicais. Eu trabalhava com PHP, saudoso PHP, e trabalhava com Visual Basic também. Parei de trabalhar com Flash, trabalhei também com ASP Clássico um pouco antes naquela agência que eu te falei. Sim. Depois eu entrei numa consultoria, eu trabalhei com Java, C Sharp, mas meu coração sempre foi do PHP e sempre foi do front-end. Depois desse tempo todo, eu fiquei um tempo desempregado, eu saí da consultoria e eu comecei a trabalhar na empresa que hoje eu trabalho, que é a Editora 3. E lá eu já, como todo desenvolvedor da antiga, né, a gente faz desde a criação do servidor, instalação do servidor, CentOS, Ubuntu, cara, parte de programação, segurança, tudo que é possível a gente faz. Hoje é até curioso, né, cara, porque hoje eu não sei se isso é um negócio legal, né, porque muitas pessoas dizem que você ser generalista demais é ruim para sua carreira, porém isso, cara, me deu uma bagagem de todo o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu consigo, hoje em dia, focar mais no que eu gosto, que é a parte de back-end, um pouco de front. Mas, cara, esse conhecimento da parte de servidor, de segurança, me trouxe muita bagagem para essa parte de tecnologia, que eu acho que é um negócio que a gente deve ter como desenvolvedor. Mas legal. Mas com que linguagem você começou? Você falou que estudou muito técnico, mas tipo, tu fez curso técnico naquela época, eram as linguagens meio aleatórias. Qual a linguagem Bem aleatória, você cara. estudou lá? No curso técnico, a primeira linguagem que eu aprendi, se eu não me engano, foi C. Só que como é curso técnico, eles ensinam de uma maneira mais básica. Então eu aprendi C, no curso técnico eu aprendi também HTML, aprendi Visual Basic. Então, e a gente teve uma disciplina de Java, isso foi em 2002, 2003, na época que Java era uma promessa, né, de tecnologia para o mundo corporativo, para o mundo do desenvolvimento. Sim. Java era lindo, tal, tudo. É uma boa tecnologia, mas tem outras linguagens mais glamourosas, né? E depois desse tempo que eu saí, é até curioso, né? Porque eu mexi um pouco com ASP, né? Eu li aqueles livros da antiga editora Érica. Coisa boa demais. Aqueles coloridinhos, Sim. né? Sobre ASP. E
curiosamente, eu fui numa Condex, numa Fenasoft, não lembro. Essas feiras antigas aí de tecnologia, e tinha um livro de PHP 4. Cara, olha só como eu sou velho. A Bíblia? A Bíblia. A Bíblia do PHP 4. Tava em promoção, R$5. Falei, cara, eu vou aprender esse negócio. Tá muito valorizado esse. Comprei, porque tava saindo PHP 5 na época, né? Tá muito valorizado. Aí eu comprei e falei, vou aprender isso. Cara, bati cabeça pra caramba. Mas aí eu acabei aprendendo e acabei indo para essa importadora de instrumentos musicais, que lá eu mexia com PHP e VB. Como eu disse, mexi um pouco com ASP clássico e ActionScript na agência anterior. E depois eu comecei a fazer faculdade. Na faculdade eu comecei a ver outras linguagens, C, estrutura de dados, Java, R, entre outras coisas. Cara. E tu é um cara que sempre estudou também programação funcional, mas linguagens funcionais também você sempre estudou bastante. Tem que estudar, né? Tem que estudar, tenta estudar. Mas quais linguagens, tipo assim, nessa parte, nesse paradigma, tipo, mais te chamam a atenção? Cara, é muito interessante. Isso me lembra só para puxar um pouco a história, isso me lembra de uns tempos atrás, né, uns anos atrás, eu comecei a escutar podcast, né? Para todo mundo que me conhece sabe que eu moro em Guarulhos, trabalho em São Paulo. Então a gente tem aquele trajeto de carro São Paulo-Guarulhos. E eu comecei a procurar alguma coisa para fazer nesse meio tempo. Eu comecei a escutar podcast. Eu escutei um saudoso Grok Podcast, não sei se você conhece, do pessoal de Ruby, do Carlos Brando, do Rafael Azafu, e eles falavam sobre várias tecnologias e várias linguagens. E naquela época eu era só focado em PHP, a parte de front, JavaScript, e eu não tinha minha cabeça aberta para outras linguagens. Então eles falavam sobre Go, Scala, sobre Projeto Mono, sobre Haskell, sobre Erlang, e foi lá que eu tive esse clique, né? Falar, caramba, né? Tem muita coisa além do nosso escopo de conhecimento. E eu fiquei curioso, né? Eu vi eles falando sobre Erlang, sobre Elixir, e falei, nossa, que interessante, né? Um paradigma que tem uma outra forma de se trabalhar, que você tem alguns outros tipos de garantia. E eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, né? Eu, como mexo com PHP, comecei vou usar o PHP para poder aprender programação funcional, né? Só que, cara, a gente toma uma rasteira na nossa vida porque a gente usa uma linguagem imperativa para aprender programação funcional, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Aí eu peguei e dei um passo adiante. Falei, vou mexer com JavaScript, né? Tem algumas outras características, tem umas bibliotecas mais próximas de programação funcional e também eu fui evoluindo com o meu conhecimento. Cheguei um tempo a estudar um pouco sobre Haskell. Cara, foi interessante e aterrorizador, porque a gente está acostumado muito com linguagem no estilo de C, né? Sim. E o Haskell ele tem o formato da linguagem é estilo ML, né? Aquela linguagem antiga de 50 anos atrás. E foi bacana porque ela me forçou meu cérebro a entender o formato do Haskell como uma linguagem originária do ML. Me ajudou a pensar fora da caixa. E, cara, isso foi bem legal, porque eu bati bastante cabeça, aprendi vários conceitos com Haskell, e depois eu fui para uma outra linguagem chamada Elm, que é uma linguagem à la Haskell, só que é para front-end, que hoje me deixa com conhecimento de programação funcional um pouco mais robusto, né? E sem toda aquela carga complicada ou até um pouco distante do Haskell. Então, é uma linguagem que você instala utilizando o NPM, ele tem seu interpretador, ele compila para JavaScript, e é legal porque você consegue experimentar todos os conceitos de programação funcional sem dar aquelas escorregadinhas de quando você está numa linguagem imperativa e você tenta fazer. E aí, uma coisa que você acabou de comentar é a questão de compilar ou transpilar para JavaScript e tudo mais. Cara, cada vez mais isso está sendo mais comum, tanto com o próprio TypeScript, com próprias outras linguagens que acabam compilando para JavaScript. Você acha que isso aí tem um ganho real? Assim, lógico que quando você está trabalhando com uma linguagem funcional, você vai ter os ganhos de estar escrevendo em funcional. Mas, tipo, para próprios frameworks JavaScript que tem que compilar e tudo mais, você acha que a linguagem não tem ainda as coisas que ela precisa para suportar isso? Você acha que isso é realmente necessário ou não? Só o pessoal quer fazer umas coisas doidas aí vamos botar tudo, que nem foi o Babel, né? Vamos colocar tudo que não tem na linguagem agora para tentar puxar isso um pouco. Cara, eu acho que isso é necessário. O front-end ele tem uma dificuldade que no back-end a gente não tem, né? No front-end você depende de navegador, você depende de base instalada, possivelmente você vai ter clientes que usam Internet Explorer 11 ou Edge, e você tem que se preocupar com retrocompatibilidade. Então, se você depender da sua base instalada para você avançar, você nunca mais avança.
Então, essa estratégia de você transpilar uma linguagem, até que seja o próprio JavaScript na versão do ECMAScript 6, 7, 8, para a versão mais antiga compatível com os outros navegadores, eu acho isso muito interessante. E esse ganho, né, isso a gente acaba precisando fazer, né, esse processo de compilação, de build, usando uma versão nova ou não usando, porque a gente vai acabar sempre fazendo tarefas como juntar os módulos do seu código JavaScript, ou fazer minificação, ou remover código que não vai ser utilizado pelo navegador para facilitar a parte de banda. E por que não adicionar uma linguagem nova nesse meio, né? É interessante, né? Isso começou com o CoffeeScript. Cara, foi muito utilizado, abriu espaço para evoluções na spec do ECMAScript 6. Isso ajudou, o próprio GitHub, se não me engano, utilizava código em CoffeeScript. Né? Então isso abriu espaço para vir no ECMA 6, para vir linguagens como TypeScript, para vir linguagens como ClojureScript, aí que é funcional, aí você tem Elm, você tem PureScript, e eu acho que isso dá um poder maior para quem está fazendo código de front-end e quer ter mais certos tipos de controle ou não. Se você quer ter certos tipos de controles mais estritos em relação a tipos, você usa um TypeScript, você usa Elm. Não, você quer utilizar essa forma mais flexível do JavaScript, você usa o próprio ECMAScript 6, 7, 8. Então isso vai da escolha do projeto, vai da escolha do time, eu acho isso totalmente pertinente, cara, totalmente pertinente. Não, é porque a gente não tem esse problema com back-end, porque você coloca a versão que você quiser lá e roda, e não atualiza nunca e foda-se, mas tá lá. Esse também é um problema, né? Não é só porque é back-end que você tem que deixar de atualizar o software, as versões. É doido. Aí você tem, tipo, várias linguagens, tem vários problemas, mas aí já não entra o caso. Mas aí, cara, outra coisa que você também, tipo, tem muita atuação há muito tempo também, é a questão de comunidade. Como é que foi pra você entrar em comunidade? Qual comunidade você começou? Como é que foi essa? Cara, a comunidade pra mim é um negócio, cara, bem interessante, né? É até curioso eu falar aqui, né? Porque eu sou um cara muito tímido, né? Você pode até perguntar pro câmera ali, né? Que viu aqui eu tremendo, suando frio, todo preocupado com o que eu vou falar aqui no vídeo. Mas, cara, eu era um cara muito tímido. Eu era aquele cara que ia na conferência, que ficava quieto no canto dele tomando guaraná, tomando água e não conversava com ninguém. E eu comecei a participar de meetups, comecei a participar de eventos e comecei a gostar desse clima, desse ambiente de pessoas colaborando, ensinando coisa, compartilhando conhecimento. Eu achei muito massa. Eu comecei a participar em específico de duas comunidades, pelo qual eu tenho muito carinho até hoje, que foi o FEMU ISP, que na época era tocado pelo Daniel Filho e pelo Rafael Lira, também já passou o grande Miller Medeiros, Rafael Rinaldi, Lucas Mazza. E, cara, lá também eu ia pro evento, eu ficava quieto lá, não falava quase nada, via o pessoal falando sobre JavaScript e falava, caramba, mas isso eu faço, isso eu sei, né? Comecei a ajudar, a comentar, a discutir. Isso foi bem legal porque eu comecei a perder medo, comecei a perder receio, né? Uma outra coisa interessante foi que nesse meio tempo, né, eu comecei a participar bastante de meetup, em meetups de CSS, em meetups de PHP. E uma outra comunidade que me recebeu bem também foi a comunidade de PHP. E eu sempre fui desenvolvedor PHP, né, mas eu não conhecia o pessoal do PHP SP. E, curiosamente, em 2014, né, eu sempre fui ligado em redes sociais, mais especificamente no Twitter, né, Twitter paga nós, que eu comecei a seguir o eMasters e tinha uns eventos, né, o próprio Setmasters que hoje tem, rolou uma edição de OOD, né, que é Object Oriented Design. Sim. Aí eu lembro que o João Batista estava tocando, né? Eu falei, cara, vou participar. Vi que a inscrição era gratuita, me inscrevi. Fui no evento, só que eu não conhecia ninguém. Cheguei lá, todo mundo conversando, né? Todo mundo nas panelas, e eu lá quieto lá na minha, não falando com ninguém. E veio um cara que me recebeu muito bem, que até hoje eu agradeço ele, que foi minha ponte para a comunidade do PHPSP, que foi o Rogério Prado. Aí ele veio, conversou comigo, perguntou de onde que eu era, o que eu fazia. Aí eu comentei com ele que eu tinha visto um evento na Argentina também de PHP, naquela época que o dólar era 2 por 1. Um evento, cara, barato para quem sai aqui do Brasil. E como eu nunca tinha ido em evento fora de São Paulo, sempre fui mal acostumado, né? O pessoal de São Paulo aqui é mal acostumado, né? Tem evento de tudo quanto é tecnologia aqui, cara, e várias opções, não precisa viajar, no máximo trocar de cidade ou trocar de bairro, e reclama de preço, reclama de várias outras coisas de grade. Galera, não faça isso, galera. A gente é muito privilegiado aqui e a gente tem que valorizar isso. Enfim, eu decidi fazer esse esforço. Sim.
fui para a Argentina, cara, e curiosamente lá eu conheci o pessoal do PHPSP lá. Maluco, né? Então foi um evento, a PHP Conference Argentina 2014, foi tocado por um pessoal da Argentina que eu acho que já não mora mais lá. Sim. Esse pessoal tocou uma conferência que trouxe, só para você ter ideia, criador do MySQL, criador do Symfony, trouxe o Michio Hashimoto, que é o cara da HashiCorp, criador do Nomad, do Vagrant, dessas ferramentas. E, cara, tinha uma galera muito fera de PHP lá do Brasil, porque naquela época o peso estava muito barato, o dólar estava muito barato. Sai daqui mesmo. E, cara, eu conheci a galera de tudo quanto é comunidade lá do Brasil, e a galera das comunidades de fora, e o pessoal de lá. Então, assim, também para mim foi transformador aquela conference, né? Eu voltei de lá, me aproximei mais do pessoal do PHPSP, né? Continuava indo nos meetups de front também. E nesse meio tempo eu comecei a participar dos pubs do PHPSP e eu fui convidado para participar um pouco mais próximo da organização de alguns eventos, tocar algumas coisas. E nesse meio tempo também, né, no FEMUG também era um evento que eu ia, um dos integrantes, que é o Rinaldi, ele mudou de país, ele também me chamou, me convidou para ajudar a tocar o meetup. Pessoal, me desculpe, né, tá sendo muito difícil tocar alguns eventos do FEMUG, mas a gente segue firme com a esperança de mais encontros aí. Show. E é legal que você fala, que quem não sabe, tu conheceu uma pessoa que estudava com você no evento na Argentina. Cara, você tá brincando, esse mundo é pequeno demais, né? Eu fui lá pro evento totalmente aleatório, comprei a passagem por conta, a inscrição por conta, fui por conta. Cara, eu era tão tímido que eu tinha até receio de participar de grupos de WhatsApp para conversar com a galera. Enfim, fui pro evento, acabei fazendo um tour lá um dia antes, né? Eu conheci a cidade. Excelente cidade de Buenos Aires, para quem não conhece. E fui lá pro evento, estava rolando, encontrei o Rogério lá, comecei a bater papo com ele, conheci o Diego, o Russani e mais um restante de galera lá do PHPSP. Isso foi muito massa, né? Cara, conheci o Nelson Pascucci, o Casimiro, vi o Galvão, o pessoal da comunidade. Sim. Cara, bastante gente lá. E, cara, tinha um cara que tava lá com a galera, aleatório. Eu falei, esse cara em algum lugar, né? Aí eu parei, pô, cara, você não fez a USP, né? A USP Leste, tal ano, você não fazia aula de tal professor? Ele, eu fazia. Eu falei, caralho, estudei com você, cara. Eu lembro que eu ia pra sala, tinha você, porque você não era da mesma turma, sim, né? Porque a gente saiu do primeiro, foi pro segundo, então misturou algumas turmas, e eu lembro que eu via você lá com a boina, com uns livros lá de programação. E, cara, esse cara é o Wellington, né? Grande amigaço nosso da comunidade PHP, da comunidade Docker, já deu palestra aqui, DockerCon, o cara já deu entrevista no Develop já também. Deu entrevista aqui também, exato, com a filhinha dele. Sim. Inclusive a filhinha dele tava acho que era recém-nascida na época, cara. Foi muito massa, então eu encontrei lá. E, cara, a comunidade é isso, né, cara? Ela é curiosamente muito esparsa, mas também às vezes parece que ela é muito pequena a ponto de você encontrar uma pessoa que você estudou, uma pessoa que você trabalhou, uma pessoa de uma outra comunidade ou de uma outra empresa. Cara, isso é fantástico, cara. E aí, no meio dessa questão de organização de eventos e tudo mais, tem uma parte que a gente pouco fala, que é a questão de curadoria, que você gosta muito de fazer, você entende muito disso. Quão é importante a curadoria para um evento? Cara, essa questão de participação em evento é um negócio muito interessante, né? Eu comecei a participar do PHPSP, eu, como sempre, gostei de Twitter, essas coisas, eu me propus, logo quando entrei no grupo, a cuidar da própria rede social, da própria rede social, divulgar evento, fazer interação com palestrante, com um monte de gente. Eu sempre ficava de olho, né? Porque eu sou de PHP, mas eu gosto muito de front, eu mexo com front também. Sim. Cara, eu ficava de olho em várias outras comunidades, de Python, de Ruby, cara, Java, entre outras coisas. E então eu tinha um conhecimento amplo de pessoas que palestravam, que eu gostava, independentemente de qual fosse a tecnologia. Claro. E curiosamente eu também era uma pessoa que eu sempre quis palestrar, né? Mas como eu disse que eu era muito tímido, eu sempre tinha esse receio, eu sempre dava um passo e sempre falava, não, acho que agora não é essa vez. Curiosamente, teve um evento do PHPSP, chamava PHPSP Season, que eram palestras que aconteciam nessa escola de tecnologia. Exato. E eu comentei com o pessoal que eu queria falar sobre programação funcional, que é um assunto que eu sempre gostei, tudo, né? Tava isso nos idos de 2015. E beleza, ficou lá, perguntei, só falei que eu queria fazer. E rolou a
o TDC na trilha de PHP em 2015 e, curiosamente, o Casimiro, né, o Anderson Casimiro do Odraco, né, a grande conhecida da comunidade, ele falou, cara, você está lá, você vai palestrar lá sobre programação funcional. Eu comecei só a frio, né? Pensei, fudeu, mas eu vou deixar de ser bunda mole, cara, eu vou aceitar isso. Cara, aceitei. Cara, legal, preparei a palestra, levantei conteúdo, tudo. Cara, eu tremia, o cara que cuidava da sala, ele perguntava se eu estava bem. Moço, você tá bem? Você tá tremendo? Eu falava, não, normal, tranquilo. Botando o conector lá no notebook. Cara, um monte de gíria, um monte de coisa que eu falei no vídeo. Cara, aprendizado. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E eu sempre tive essa vontade de participar de organização de evento. E, curiosamente, o nosso querido amigo Pokémon começou a trabalhar na mesma época no Masters, né? Sim. E 16. E eu, como um cara antenado muito no Twitter e entre outras redes sociais, e com interesse de fazer parte de curadoria, né, o pessoal de Campinas, do PHPSP, quem não sabe, Pokémon é de Campinas, eles queriam fazer um evento lá. E eles falaram, pô, Marcelo, você quer participar? Eu falei, quero. Você consegue tocar curadoria? E, cara, para mim aquilo foi, nossa, cara, era o que eu queria ouvir, né, para poder tocar o evento. E assim, até hoje, cara, aquele foi um evento que me ajudou bastante, porque eu consegui montar uma grade que falava de vários assuntos, desde a parte de segurança, a parte de DevOps, cara, a parte de PHP, orientação a objeto. Chamamos, né, na verdade, porque eu fiz a curadoria junto com o Thiago, né? Apesar de eles terem, Marcel, vamos fazer a curadoria, né? Acabei, sempre trocava conversas com o Thiago para poder fazer isso. Cara, convidei bastante gente legal, foi bacana porque foi um evento em Campinas e encheu mais do que a gente imaginava, né, cara? Veio gente de Santos, de São Paulo, do interior, de fora do estado, do Rio. E foi assim, cara, foi fantástico, o pessoal falou muito bem da grade, a gente tem até vídeos gravados até hoje. Verdade. E, cara, aquilo para mim foi o primeiro passo na parte de curadoria de eventos, né, que é um negócio que eu sempre curti. E outras coisas também, eventualmente Pokémon perguntava, pô, Marcelo, vai ter um evento aqui, cara, preciso de alguém de tal coisa, eu, putz, ó, preciso de alguém de funcional no Rio Grande do Sul, cara, vai lá, fala com essa pessoa. Preciso de alguém para falar sobre, sei lá, tecnologia, não sei o que, cara, em Recife, cara, ia lá e dava um toquezinho. Sim. Cara, é só conhecimento, né, como eu digo, né, a gente é comunidade, a gente tem que sempre trabalhar juntos, sempre compartilhar, sempre ajudar um outro. Exato. E esse ganho é mútuo, né, porque da mesma forma como, tipo, eu ajudo com dicas, com sugestões de pessoas ou até de material de assunto, cara, eu também ganho bastante da parte do conhecimento que eu aprendo, dos contatos que eu faço e até de indicações de pessoas para outros eventos, né? Sim, então, isso é bem legal. Isso é um ganho em duas vias. E foi legal que nesse dia, por exemplo, a Marcela foi a primeira palestra dela. Cara, fantástica. A Marcela é excelente, é uma pessoa muito gente boa, né? Cara, fala muito bem. Marcela Godoy, sigam ela aí. Você vai chamar ela pra cá? Vai, eu vou chamar, que ela tá num período sabático aí, daqui a pouco a gente chama ela pra cá. Entendi, cara, então. Grande Marcela. Pra você ver, e o legal, a gente vê as várias pessoas que surgem, as várias pessoas que, como eu, né, tem receio, mas tem um conteúdo técnico e conteúdo de vida, de experiência muito bom para poder passar em palestra. Essas pessoas conseguem compartilhar conteúdo e, cara, tipo, é um negócio assim, pelo menos para mim, né, como palestrante, foi excelente, né? Eu dar espaço na minha carreira de alguém que tinha medo de falar em público, começar a dar palestra em eventos para, sei lá, 200, 300 pessoas. Eu acho que para os outros palestrantes também isso, cara, é muito bom. E outra, né? Uma coisa que eu sempre falo, né? Tem os meus amigos que não são da área de tecnologia, sempre perguntam, pô, mas você é envolvido com comunidade, com eventos, você dá palestra, quanto você ganha com isso, né? Se eles soubessem o quanto de problema que a gente tem com isso, né? A gente gasta dinheiro para divulgar, para fazer evento, cara, gasta tempo para curadoria, para conversar com as pessoas, para definir pauta, para poder bater se a palestra tá ok ou não. Acontece um problema, a pessoa não pode vir, você tem que, cara, beleza, faz parte, conversar com outra pessoa, né? E sempre meus amigos me perguntaram, pô, mas o que você ganha com isso, né? Eu falo, cara, é o seguinte, a gente trabalha na área de tecnologia, uma área que em São Paulo e eu acho que em outras cidades pagam muito bem, perto da média de outras áreas. Verdade. A gente trabalha com tecnologia que a gente não paga nada. Você pagou alguma coisa para usar o PHP? Nunca paguei. jQuery, JavaScript, Firefox, Linux, nada? Então, também nunca paguei. E, cara,
muitas das coisas que me sustenta, né, que me dá meu salário no final do mês, é em decorrente de código open source, de pessoas que organizam eventos e não cobram nada, cobram um preço ínfimo, de pessoas que gastou 1 mês, 2 meses para preparar uma palestra, para quando você assiste a pessoa te inspira, ou você aprende o conteúdo técnico. Pensei, poxa, eu preciso fazer o mesmo, né? Eu preciso ajudar essa roda girar. Então, eu como boa parte dos desenvolvedores acho que eu não codo tão bem, eu passei a ajudar na organização de eventos, em produção de conteúdo, em produção na parte de organização de meetups, entre outras coisas. Então, eu estou ajudando da minha forma a essa roda do open source, essa roda de colaboração de comunidades, continuar girando. Então, essa é a minha forma de contribuir para que a área continue, sim, uma área boa como ela é. E aí você tem nessa parte da curadoria, que muita gente não sabe, mas você tipo, tem que casar os eventos, os conteúdos que para não bater o mesmo conteúdo e tudo mais. Quão difícil que é isso para você? Cara, assim, no meu ponto de vista é complicado, cara. A gente tem muito desenvolvedor, né? A gente tem várias formas de se conseguir palestrantes, né? Então a gente faz chamadas de trabalho, né, que são os call for papers, a gente faz os convites direto, e isso depende de muita coisa. Por quê? Porque você tem eventos que são eventos grandes, são de linguagens renomadas, que estão na moda, que isso é muito mais fácil para você conseguir pessoas que enviam conteúdo para você. Então você vai ter um call for papers com 200 propostas, cara, beleza, você consegue ir lá, pegar informação, escolher melhor. Só que a parte de tecnologia hoje tem bastante evento. Então, não vamos dizer que saturou, mas tem bastante eventos concorrendo, entre outras coisas. E tem eventos que não tem esse mesmo chamariz que outros eventos que, cara, abre call for papers, o pessoal briga até para poder palestrar. Então, você tem trilhas que enchem muito rápido, exato, tem milhões de submissão, e tem trilha que o pessoal nem queria, por exemplo, mandar submissão. Nem para trilha, nem para... Exato, então, exato. Isso, né? Então, você tem que saber lidar muito bem com isso. Então, se você vai abrir uma proposta para um evento que você faz que é grande, você vai receber várias propostas. Só que o teu tempo de call for papers é curto porque você depende de outras pessoas, de organização de evento. Então, você tem que já ficar de olho em outras pessoas que você pode convidar. Só que, às vezes, as pessoas que você pode convidar, às vezes a pessoa não tem agenda, ou vai viajar, ou tem um trabalho, ou tem uma reunião, ou estão fora, ou não pode vir, ou você depende de budget, a pessoa não pode trazer a pessoa de fora. Então, são vários fatores. E, além disso, ali é o ponto de, poxa, a pessoa, a gente tem um evento, a gente quer falar sobre um determinado assunto. Os assuntos que estão na moda, né? Pelo menos na comunidade PHP, a gente só fala muito de DDD, de serverless, de arquitetura, entre outras coisas, DevOps. Então, a gente tenta focar num assunto que o pessoal acha interessante. E às vezes você não consegue pessoas para falar de determinados assuntos, que é um assunto que você queria cobrir. Então você acaba convidando pessoas de outras comunidades para poder falar sobre um assunto dentro do teu evento. Sim. E, cara, eu acho isso super pertinente. Então o Brasil ele tem essa vastidão de tecnologia. Cara, são 210 milhões de pessoas que tem mercado para muita gente, a parte de tecnologia é muito grande. Só que a gente acaba tendo alguns problemas que nem todo mundo de tecnologia faz parte da comunidade, né? Então a gente tem um espaço de pessoas que participam de comunidade e um espaço muito maior de pessoas que nem sabem que é comunidade, nunca foi um evento. E dentro desse espaço de pessoas que estão em comunidade, cara, não é todo mundo que tem aquela vontade de palestrar, ou até tem a vontade, mas acha que não está preparado, que não vai lidar bem com o público. Inclusive, até por isso, tem iniciativas muito interessantes, tem a da Fernanda Bernardo. Sim, com certeza. Que é o Help for Papers. Inclusive, pessoal, que quiser palestrar, então fale com a Fernanda, procure ela no Twitter ou no canal dela no YouTube. Pra cá, então, primeira entrevistada, se eu não me engano, né? Quando foi lá em cima. Exato. Então, pessoal, se vocês tiverem um medo, algum receio, procure uma comunidade que recebam vocês bem, que ajudem vocês a entender como é palestrar, que perca esse receio, que te ajude com pauta. E assim, não se preocupem. A tua primeira palestra certamente não será a melhor que você irá fazer, mas vai ser um passo... Mas às vezes não é a pior. Não é a pior, mas vai ser um passo muito bom para você começar a perder o medo de público, para você ver que você é competente, que você poderia estar falando para público, coisa que às vezes a gente, muito pela síndrome do impostor, né, tem. Tipo,
eu não sou competente o suficiente para dar uma palestra lá. É isso, eu próprio quebrei esse medo e hoje posso dizer que eu dou umas palestras durante o ano e sou muito feliz por isso. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam, não, eu tenho que contribuir com código. Não, código é um jeito de você contribuir. Você divulgar a tecnologia é outra coisa muito importante. Né? Escrever artigos, Escrever organizar meetups, você conversar com pessoas no intervalo. Você está tendo um evento? Cara, pega aquele grupo de pessoas que você está lá perdido, que as pessoas não estão interagindo. É muito fácil para a gente, se conhece, que está há 5 anos na comunidade, né? Sim. Estar à vontade dentro de um evento entre a gente. Mas, poxa, vamos botar a mão na cabeça e pensar, pô, e aquela galera que está ali? Vai lá, pergunta de onde veio, bate papo, pergunta sobre a tecnologia, o que está achando do evento, pede feedback, você entendeu? Seja empático com as pessoas de comunidade, isso é muito importante. Até porque a roda gira, então a gente tem uma comunidade que, como o Marcel falou, tipo, ela é grande, mas se você parar para pensar, não é tão grande. Então a gente conhece pessoal de todas as comunidades, tipo, por mais que, por exemplo, eu sou o PHP, o Marcel também, mas a gente conhece pessoas de Python, de Go, de Ruby, de qualquer linguagem, de Java, de Perl, tem gente que a gente conhece, entrevistou aqui o Heitor, que até mexe com Perl. Então tem várias pessoas com várias linguagens que, na teoria, a pessoa fala, tem poucas pessoas, tem não sei, comunidade pequena, mas a gente conhece, e tipo, a gente tá junto, a gente traz para evento, tanto faz, se é PHP, por causa do IMASA, a gente traz pessoas de todas as comunidades mesmo. E o importante também é renovar os palestrantes, sim, né? Exato, porque por mais que as pessoas gostem daqueles palestrantes, putz, conhecido, que passa o conteúdo com eloquência, com uma forma muito clara de se mostrar, a comunidade precisa evoluir e se renovar em relação ao palestrante, em relação a outras pessoas trazerem conteúdo, cara. Isso é um negócio muito importante. Mas muita gente não percebe isso, muita gente, não trouxe o nome que eu te falei, mas tipo, não é assim, gente. Você dá espaço para outras pessoas, extremamente importante para a comunidade, para tudo, na verdade, que você vê, às vezes vai trazer um conteúdo que você nunca pensou em trazer, porque a pessoa está mexendo com outra coisa diferente. Exato. Uma outra perspectiva sobre tecnologia do que as outras pessoas já têm, entendeu? Então, você trazer uma pessoa nova, seja para a comunidade, seja para o grupo, seja para a empresa, seja para dar palestra, você trazer um conteúdo, uma perspectiva totalmente diferente do que aquelas pessoas que já fazem parte desse grupo já têm. Exato. Isso é muito importante, né? Diversidade. Conteúdo é exatamente isso, né? Você vê de diferentes maneiras da mesma coisa. E é isso que faz, por exemplo, você usar uma linguagem, tipo, Python é usado para um monte de coisa. Por quê? Porque cada pessoa tem um viés diferente para a linguagem. Ruby é a mesma coisa, PHP é a mesma coisa. Tipo, são pessoas fazendo uso da mesma ferramenta para fazer coisa diferente. E eu acho que na palestra é muito isso. Então, às vezes, você não trouxe a pessoa estrelinha, não veio palestrar. Tipo, não, gente. Eu acho que tem que se renovar e, tipo, é mais que agradecer e também tentar fazer a sua parte, né, em cima disso. Exato. E aí, Marcel, nessa parte, então, eu vou voltar um pouquinho mais à parte técnica e tudo mais. Você acompanhou muito da evolução da web, né, nessa tua carreira. E hoje em dia, tipo, a gente tem muita questão de, vou colocar qualquer coisa aqui porque todo mundo falou que é legal, porque acabou de sair a novidade. Como para você aplicar as coisas novas e as coisas já mais maduras e colocar isso no projeto, transferir isso para um projeto? Cara, esse é uma pergunta, cara, muito boa. Eu não sei você, mas eu como desenvolvedor eu sempre carrego dúvidas pela minha vida durante todo o tempo sobre melhor arquitetura, melhor ferramenta. E é uma pergunta que eu me faço, né? Porque eu mexo com back-end, eu entendo as dores do back-end, e mexo com front-end, eu entendo as dores do front-end. Porém, há uns anos atrás, né? Acho que até hoje eu posso dizer, mas um pouco mais, quando eu era mais novo, eu tinha aquele negócio de, putz, tecnologia nova, arquitetura nova, coisa nova, vamos botar para funcionar. Só que no decorrer da minha vida como desenvolvedor, eu aprendi que, né, isso muito por dica, né, insistência, até bronca do meu chefe, né, de, poxa, a gente precisa ser pragmático, cara, a gente precisa entregar, a gente não precisa, às vezes, nem entregar a melhor solução ou nem entregar a melhor tecnologia, a gente tem que entregar o software para o cliente funcionando. Então, eu deixei muito de ser muito ligado a só novidade, e passei a ser um pouco pragmático, entender que determinadas coisas, por mais que tecnicamente sejam interessantes e funcionem muito bem para um Facebook, para um Netflix, cara, não é a solução que a gente precisa para o software que eu vou fazer de venda que 50 pessoas vão usar, entendeu?
Então isso é um negócio, cara, que me deixou bem mais pé no chão e às vezes até dá uma desmotivação na gente, porque se a gente for parar para analisar, nem sempre a gente vai conseguir usar tudo de tecnologia que a gente vê. A gente vê a galera falando, cara, de Kubernetes, vê a galera falando da parte de container, vê o pessoal falando de front-end na tecnologia mais nova que tem, ou na parte de back-end, não vou aplicar todos os paradigmas que tem, tudo que eu aprendi em DDD eu vou aplicar nesse software, e às vezes o que você precisa é de um CRUD. Sim. Às vezes o que você precisa no front-end é um JavaScript vanilla com CSS, no máximo um SAS. Às vezes o que você precisa no back-end é um servidor, cara, simples com o teu software lá, e às vezes ele nem precisa de escala, por exemplo. Então isso é muito curioso. Porém, eu tento me manter estudando outras tecnologias só para não perder o fio da meada, né? Porque em alguns momentos da minha carreira eu era super hype e pegava e via muita coisa e perdi o foco naquilo que precisava resolver. Em determinados momentos da minha carreira eu fui muito, como é que se diz, focado, muito pragmático, e esqueci que mesmo que talvez o que eu estivesse fazendo no momento não precisasse daquilo que era bom, eu pegar e me atualizar e entender o que é aquilo, entendeu? Então é bom a gente encontrar esse equilíbrio na nossa carreira como desenvolvedor. É verdade. Cara, a última pergunta é o seguinte: então, como você organiza bastante evento, como você fala na curadoria, então você recebe diversos call for papers e diversos tipos de palestras e títulos e tudo mais. Tem como você dar uma dica pro pessoal para quando for enviar um call for papers ou fazer uma palestra, de como que é meio que a estrutura? Porque tem títulos que são mais atraentes que outros, tem... Então, a primeira coisa que você precisa ver, hein, quando você vai mandar um call for papers para um evento, é você entender o evento. Então, legal, eu vou mandar um call for papers para o Brasil JS, por exemplo. Cara, é um evento de nível internacional, que acontece no Brasil, cara, que vai 1.500 pessoas, e que o pessoal espera um conteúdo técnico de JavaScript ou relacionado web, cara, de grande qualidade ou de grande relevância. Sim. Então, essa é a primeira coisa. Você vai mandar um meetup, sei lá, de Laravel, que é um framework back-end em PHP. Cara, você vai ter que pegar e mandar um conteúdo relacionado. Você vai mandar para um evento de front, você vai mandar um conteúdo relacionado. Legal, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é escolher o assunto que você vai poder enviar. Então, por exemplo, é o JavaScript. O que está na moda em JavaScript, por exemplo? Um exemplo bobo. O pessoal fala muito sobre WebAssembly. Cara, você tem interesse, já fez alguma brincadeira com isso, ou você trabalha com isso, você pode mandar. Existem duas vertentes, existem pessoas que acham que você tem que mandar palestras daquilo que você já conhece, de um case de uso seu, que você já teve sucesso, para você ter propriedade para falar. Tem pessoas que defendem que você pode mandar assuntos diversos, mesmo que você não conheça tanto, desde que você estude. Desde que você consiga passar o conteúdo que é a maneira que você se propõe. Cara, isso é polêmico, as pessoas vão brigar, o pessoal vai discutir por que um é bom, por que outro não é. Eu parto do seguinte princípio: se a pessoa que está dando palestra está conseguindo passar valor para quem está assistindo, para mim, ok. Independentemente se a pessoa tem larga experiência ou se a pessoa tem uma experiência mediana, mas quis passar aquele conteúdo. Partindo, então, entender o evento, essas duas formas, encontrar um conteúdo relevante, interessante. Então, por exemplo, você vai falar, quero falar numa conferência, por exemplo, de PHP. Eu vou falar sobre arquitetura hexagonal, vou falar sobre DDD, vou falar sobre event sourcing, vou falar sobre uma parada técnica que a linguagem está evoluindo, então isso é interessante. Você também tem que entender o que o público do evento gosta ou espera. Então, se você vai para um meetup que você sabe que tem muita gente iniciante, não adianta você falar como o V8 do Google vai fazer a parte do JIT interno lá do JavaScript. Vai ter pessoa que vai ficar perdida, talvez não goste. Então, também entender o nível do público. E por último, é você vender a tua palestra de modo com que as pessoas, com que o público vai assistir, compre a palestra. Então, se eu for numa palestra que o título é muito genérico, que a descrição é muito curta, eu vou ficar meio inseguro, eu vou falar, caramba, será que essa palestra vai falar, vai ser amplo o suficiente, vai passar um conteúdo ok para mim, ou vai
ou vai me agregar valor, ou para mim vai ser melhor ficar tomando um coffee lá com a galera, falando sobre outros assuntos, por exemplo. Você entendeu? Então, se você deixa um título, vamos dizer, não tão bem preparado, uma descrição não tão bem preparada, você pode dar essa margem. Se o evento tiver mais de uma trilha, aí você, além de concorrer com o coffee, você concorre com as outras trilhas. Então, tente fazer um título chamativo, uma descrição clara do que você vai abordar na palestra, quais são os assuntos, o que a pessoa vai ganhar, entre aspas, ao assistir a palestra. Tenta deixar um call to action ali, uma chamada de tipo, putz, sei lá, vem e saiba mais sobre esse assunto, ou algo que seja chamativo para a pessoa bater o olho na grade e falar, caramba, essa palestra que eu não posso perder. Inclusive, eu não posso nem chegar atrasado no evento, entendeu? Então, essas são algumas das dicas que eu falo, que eu dou. E assim, se você tiver receio, se você achar que não tem conhecimento suficiente, se você achar que não está pronto para dar palestra, esquece, faz mesmo assim, faz a proposta, faz o título, tenta montar um outline, tenta montar uma organização, um mapa mental, ou em tópicos sobre o que você vai falar na palestra, porque isso vai te deixar com um pouco mais de entendimento de como funciona esse processo de preparação de uma palestra e por mais que você pense, por mais que eu pense que a minha palestra não é digna de tal evento, cara, vai ter eventos mais básicos, vai ter eventos que, cara, a tua palestra vai servir como uma luva. Então, é que nem vaga de emprego, pessoal. Exato. Não tô achando que às vezes não é a vaga que você quer para você. E evento é a mesma coisa. Às vezes tem uma palestra que você vai mandar que encaixa muito bem com o evento, e outra palestra que você vai mandar a mesma palestra para outro evento que não tem nada. Exato, e cara, isso acontece demais, cara. Até você me lembrou, cara, que é um negócio interessante. Tem muita gente que eu já vi reclamando que manda várias propostas de palestra para eventos e nenhum evento aceita. Galera, não fica com esse receio. Às vezes a pessoa não aceita, a curadoria não aceita, ou por divergência de proposta, ou porque não sentiu confiança, ou porque tem um outro tipo de palestra que cabe mais naquele evento, ou porque a empresa não tem budget. Tem inúmeros motivos. E assim, putz, eu mandei 10 vezes e não foi aceito nenhum. Galera, esquece. Tem uns eventos internacionais de PHP, por exemplo, que eu estou mandando há uns 2 anos. Já mandei para uns 30 eventos, assim, e se eu falar que o que eu passei mais próximo foi um organizador que fez contato comigo no começo desse ano para perguntar, né, se eu sabia inglês, como que eram as coisas, e falei, caramba, eu já mandei umas 30, 40 já, se fosse para desistir, eu já tinha desistido já. Tem que continuar. Então, galera, manda, não tem problema nenhum, uma hora vai ser aceito. Se você vê dificuldade, vai lá no evento que você quer palestrar, vai lá no Meetup, vou lá no Meetup tal, conversa com o organizador, fala, eu tenho uma ideia de uma proposta aqui que eu quero falar, eu sempre gostei de falar, procura, sei lá, aprender algumas técnicas para facilitar o teu desempenho na palestra, entender como que você organiza conteúdo, como você monta slides, testa a sua palestra um pouco antes do evento, então fala ela, apresenta para a mãe, para o pai, para o gato, para... É isso. Show. Velho, brigadão. Eu que agradeço. Tamo aí junto. Esse aí foi o Developer, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Só que antes de até a próxima, deixa sua mensagem para a gente poder depois de engatilhar. Deixa uma mensagem para ela estar se assistindo. Galera, obrigado. Gostei muito de ter participado aqui, apesar de ter tido um pouco de receio antes. Peço que vocês participem das comunidades de software da região de vocês, da cidade onde vocês são. Participem, contribuam. Se vocês tiverem interesse de palestrar, palestrem. Se não tiver, ajude em outras coisas e ajude a fazer um mercado de tecnologia mais completo, mais inclusivo e muito bom de se trabalhar no Brasil. Um abraço. E é isso aí, galera. Agora sim. Então curta esse vídeo, compartilha, manda pra avó, manda pro gato, manda pra quem quiser. Aquele abraço, até a próxima. Developers!